Pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa discussão de hoje. Hoje a gente tem um tópico que é muito importante para quem vai trabalhar em locais de risco, tá? E quando a gente fala em risco, a gente vai falar em riscos diferentes e em intensidades de riscos diferentes. Então é o tópico que a gente vai abordar hoje. São os riscos, a gente chama de riscos ambientais, tá? E dentro dos riscos ambientais, nós temos 5 tipos de risco, gente. Risco químico, risco físico, risco biológico, risco ergonômico e risco de acidentes, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho de cada risco e aqui na área da farmácia, qual o risco que mais aparece pra gente aí, quem estiver trabalhando nessas áreas. Bom, vamos começar com riscos químicos. Pessoal, riscos químicos tem a ver com tudo que tiver contato com produtos químicos, tá? Então, por exemplo, poeiras, névoa, fumos, neblinas, vapores, principalmente vapores e gases aí, são produtos químicos, né? Que liberam vapores e gases, alguma neblina, e isso pode vir a contaminar a gente. É lógico, né, que com o risco a gente tem os EPIs específicos. Então, para cada tipo de produto, a gente tem EPIs específicos, né, que nós temos que usar para diminuir o risco. Porém, o risco ele existe, tá? Então, pensando em riscos químicos, é fundamental para quem estiver na área da farmácia e em laboratórios em geral, saber que cada produto químico tem uma FISPIC. Ah, Dani, o que é FISPIC? Aí da sigla, a gente tem a sigla Ficha de Informações de Segurança para Produtos Químicos. Ficha de Informações de Segurança para Produtos Químicos. O que é isso? Cada produto químico tem que vir na embalagem uma orientação de como utilizar e qual é o seu risco. Ele é inflamável, ele é corrosivo, ele é tóxico. E junto com o produto químico, gente, tem que vir uma ficha, que é uma ficha de descrição de qual é o tipo daquele produto. Então, por exemplo, peguei aqui para mostrar para vocês, essa é a nossa ficha aqui do laboratório, a nossa pasta do laboratório. Então, todos os produtos que têm chegado pra gente, a gente armazena aqui, nessa pasta. Então, por exemplo, o produto extrato glicólico de própolis, aí tem qual é a composição, a substância, o número, classificação. Por exemplo, o extrato glicólico de própolis, ele é um produto classificado como não perigoso. E está escrito aqui, identificação de perigos, medidas de primeiros socorros, caso eu venha me intoxicar, entrar em contato, medidas de combate a incêndio, prazo de validade. Todas as informações que eu preciso sobre o produto estão nessa ficha de informação de segurança. Vou pegar um outro aqui. Por exemplo, bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, ficha de informações de segurança, bicarbonato de sódio. Qual é o nome, qual é a fórmula, classificação, não enquadra em resolução em vigor, ou seja, não tem perigo direto, mas identificação dos perigos, periculosidade, produto não encontrado na legislação em vigor, não ingerir, evite contato com pele e óleos. Então isso aqui, gente, nessa ficha, cada produto tem uma FISPIC e isso tem que ser armazenado, a ficha, na pasta de FISPIC dentro do laboratório, para que todo mundo tenha ciência de qual é o risco daquele produto. Porque, gente, vocês viram, né, 2 que eu abri aqui não são produtos que oferecem riscos pela classificação. E aí eu volto a falar, o EPI é adequado ao risco. Então, por que a gente usa uma máscara cirúrgica e não uma máscara com filtro específico? Porque os nossos produtos têm tal risco. Se tiver um risco maior, uma periculosidade maior, a gente vai ter que usar EPIs mais potentes nesse sentido para dar uma segurada mesmo nesse risco. Então, FISPIC, a finalidade é informar sobre os procedimentos de segurança, riscos, integridade física, enfim.
Todas as informações sobre o produto químico estão nessa ficha FISPIC. E mesmo que o produto não estiver dentro da classificação de risco, ele for classificado como não perigoso, existe a FISPIC, ok? Bom, então para vocês darem uma olhadinha aqui em um vídeo. Então, gente, esse aqui é o Napô. O Napô tem uma série, o Napô é esse personagem. Ele tem uma série de situações, né? Uma série mesmo, são vários vídeos que a gente usa muito em segurança do trabalho para fazer essa parte de orientação aos funcionários, né? E o que estava acontecendo aqui? Ele estava utilizando um produto químico, inclusive pintores, eles são expostos diretamente ao risco, que é a tal da névoa que eu falei, que é o spray. E é um produto químico, e ele não estava usando máscara, teve uma intoxicação, ele riscou toda a parede depois que ele foi ficando tonto, e esse é o risco mesmo, vomitou, que assim, pode interferir aí no sistema nervoso central, no sistema digestivo, tá? E lembra, via disposição, é a olfativa, por isso a máscara, tá? Ok? Então, risco químico e de verdade aqui, né, no laboratório, nos laboratórios de farmácia em geral, de manipulação, a gente tem um risco químico, né, esse é um dos riscos que aparece pra gente, mas dependendo dos produtos, esse risco pode ter maior intensidade ou menor. Aqui no laboratório, por curiosidade, né, afinal vai ser o dia a dia de vocês, a gente tem um risco químico de pequena intensidade, é o menor risco possível pelo tipo de produto que nós temos aqui, ok? Risco físico, gente, risco físico, ele tem a ver com toda a questão do ambiente. Então, se tiver muito frio, muito calor, uma pressão muito alta, uma pressão muito baixa, a trepidação, que treme muito o equipamento, enfim, isso tem a ver com o ambiente. Então, um ruído muito alto, pessoas que trabalham com barulho muito alto, intenso. Na área da farmácia, o único lugar que eu vejo, assim, na área de farmácia em manipulação, hospital, que tem risco físico, é na seladora. A seladora, ela faz um barulho, tem seladoras muito grandes, e seladora, ela faz um barulho muito grande na hora que você aperta ela. Então esse barulho, um funcionário ali teria que usar um protetor auricular, né, ou concha, ou interno, do fone de ouvido, né, para proteger desse barulho. Agora, no geral, na nossa área, a área industrial. A área industrial, por conta dos maquinários muito grandes, muito intensos, a gente tem um decibel, né, que é a unidade de medida para ruído, é muito alto. Por isso que nas áreas de produção, eles utilizam principalmente aquele protetor de concha, né, o externo. Vibração, quem trabalha com, por exemplo, a britadeira. A britadeira, ela imprime uma vibração nos nossos braços, né, no nosso braço, nas articulações, e isso pode ser prejudicial ao longo do tempo, tá? Quem trabalha aí com radiação também, quem trabalha com alta temperatura, alta pressão, por exemplo, quem trabalha com forno de solda,
aqueles fornos de alta temperatura, com própria solda, a pressão muito alta, a pressão muito baixa, frio, calor, umidade, tá? Então, funcionários que se expõem a esse risco, eles estão sofrendo então um risco físico. Pode ser risco pequeno, médio e grande, tá? Então aí, pra gente ver um pouquinho. Então, nó na pô de novo, né, fazendo coisa errada. O que mostra ali é que ele trabalhava, né, num local que tem um ruído muito intenso. Gente, maquinário é certo que vai precisar de protetor e ele não utilizava. Eu já contei algumas vezes em sala que é uma situação que eu vivo em casa. Meu pai trabalha numa empresa que ele trabalha com um ruído muito alto. E eu já perguntei, né, e a empresa não dava fone de ouvido, né, dava, ficava lá na gaveta. Então assim, e eu percebo que ele ouve música no volume mais alto, TV, rádio do carro, e assim, a empresa, ela tem que ceder o EPI, a gente já conversou sobre isso nas aulas de EPI, né, mas ela tem que comprovar que o funcionário usa, e ele tem que assinar que recebeu e assinar os treinamentos, tudo, né. Beleza, riscos biológicos. Risco biológico, gente, quem está exposto ao risco biológico são aqueles funcionários que estão expostos a vírus, bactérias, protozoários, micro-organismos, né? E sangue em geral, sangue, fluidos do corpo. Então, tudo que tiver, se a gente for pensar em descarte, é o grupo A. Tudo que tiver grupo A, que for do grupo A e que for saco branco leitoso, para fazer uma analogia, é a pessoa que está exposta a risco biológico. Então, se eu trabalho com paciente diretamente, porque eu estou exposta a fluidos do corpo, né? Quando eu falo fluidos, é sangue, secreções, né? As próprias excreções. E também se eu trabalho em laboratório de análises clínicas, né? Porque eu vou estar exposto a tudo aquilo que foi coletado do paciente. E também se eu trabalho em laboratório de pesquisa. Eu estou pesquisando um antibiótico para matar tal bactéria. Estou pesquisando para fungo, para protozoários, para vírus, né? Todo o pessoal que está aí fazendo estudos dentro das universidades, dentro dos laboratórios, para tentar descobrir um medicamento ou para vacina para Covid, estão expostos a risco biológico, ok? E aí, gente, dentro dos riscos biológicos é importante a gente falar que existem níveis de risco. Então, não é porque eu me exponho a um vírus que eu estou exposta a qualquer nível, não. Dentro do biológico, a gente tem nível 1, 2, 3 e 4. Dani, o que significa isso? Quando o risco é 1, né, a classificação nível de biossegurança 1,
Quer dizer que esse micro-organismo que eu estou me expondo, ele tem um baixo risco para me causar doença e um baixo risco para eu levar a doença para a população. Por exemplo, lactobacilos vivos. Lactobacilos é aquele micro-organismo, por exemplo, do Yakult, né, do leite fermentado. E ele é um micro-organismo, mas ele não me causa doença. Muito pelo contrário, ele faz parte ali da minha flora intestinal, né? Então ele é um micro-organismo, então ele é um risco biológico, porém ele é um risco baixo, nível de biossegurança 1. E aí, gente, o próprio EPI para trabalhar com esses micro-organismos de nível 1 é um EPI menos específico. Às vezes nem toca, porque lembra que a touca tem a ver com contaminação, né? Então vai depender muito. Cada nível que eu caminho, os EPIs também vão se tornando muito mais específicos. Por exemplo, nível 2, nível de biossegurança 2. Ele tem um risco moderado para mim, que estou me expondo, né, eu funcionário, mas ele tem um risco baixo até para eu passar para as pessoas. Por exemplo, alguns vermes aí, os eumintos, Esquistossoma mansoni, que é o parasita que causa a esquistossomose, barriga d'água. Então, eu posso pegar se eu estiver pesquisando, mas para eu passar, eu tenho que ter uma falta de higiene, eu tenho que ser não tratado. Então, é um risco baixo para passar para a população. Mas eu garanto que o EPI daqui para cá, ele se torna mais específico e os POPs, os procedimentos daquele laboratório também são mais específicos. Nível 3. Nível 3 já é mais critério, gente. O nível 3, ele tem um risco elevado para eu, manipulador, me contaminar e um risco moderado para eu passar. Quer dizer, é muito mais fácil eu transmitir isso para a população. Por exemplo, antrax, micobactéria da tuberculose, vírus da encefalite. Então, nós temos alguns micro-organismos que, se eu estiver pesquisando, por exemplo, como ele se reproduz, como ele se nutre, um medicamento novo para tratar, uma vacina, que seja, eu tenho, se eu não tiver os EPIs específicos e os POPs muito bem feitos e seguidos, eu tenho grande chance de me contaminar e levar a contaminação para fora, ok? E o nosso quarto nível de biossegurança é aquele que, assim, é risco elevado para todo mundo. Se eu estiver trabalhando com pesquisa, por exemplo, desse micro-organismo, eu tenho uma chance muito grande de me contaminar e uma chance muito grande de qualquer erro, eu levo isso para a população para fora, tá? Ebola, por exemplo, o vírus da ebola. Hoje, eles estão nas pesquisas, né? A gente tem focos de ebola ainda na África e tem um risco muito elevado. Então, quem trabalhar com nível de biossegurança 4, já vai utilizar aqueles macacões, às vezes aquele macacão que é ligado a um tubo de oxigênio do teto, que é para você não respirar aquele ar, é um EPI totalmente específico. E os POPs naquele laboratório são totalmente específicos também. Não entra qualquer pessoa, só pessoa autorizada, tá? E aí, tem vários filmes aí pra gente indicar dessa parte, e eu gosto muito do Contágio. Contágio, filme Epidemia, pra gente, na verdade, parece que a gente está dentro de um filme agora, né? Se a gente for ver os pontos, eu me sinto dentro de um filme hoje, um filme desse tipo de história. E o Contágio, fica aí a dica, ele tem uma parte que é muito bacana, que ele mostra exatamente os níveis de biossegurança. Aí, eu vou trazer o trechinho aqui para vocês. Observem os EPIs, observem o tipo de laboratório e observem como é que entra em cada nível, para vocês verem essa diferença de risco, tá? Vamos lá.
Reparem na diferença do nível 3. A porta até é diferente para a circulação de ar. Olha os macacões, olha o tipo de máscara. Só pessoa autorizada, é outra digital, é outra senha. Tem uma antessala para entrar, ó, é um espaço mesmo. Senha novamente. E olha o tipo de laboratório. Tem que ser higienizado o macacão, verificado se não tem nenhum furo para não se contaminar. Olha o tubo ligado ao externo. É outro tipo de macacão, inclusive. Um furo nessa roupa você se contamina. Passa por uma antessala com uma luz diferente para esterilizar o macacão. A porta de lá só vai abrir a hora que a primeira fechar. Circulação de ar diferente. Esse seria o nível 4. Imagina, gente, você está trabalhando com uma coisa que não tem cura. Se você se contaminar, você não tem como se tratar. Ok? Tudo bem? Então aí um exemplo, né, de nível biológico, de risco biológico, dentro dos 4 níveis, então, de biossegurança. Ok? E agora, então, a gente vai para os riscos ergonômicos. E esse, sem sombra de dúvida, é aquele que a gente sofre o tempo inteiro na maioria dos locais de trabalho, que é o risco ergonômico. Viu uma cadeira? Risco ergonômico. Viu uma mesa? Risco ergonômico. Caiu um negócio no chão? Risco ergonômico. Tudo que tiver a ver com as nossas posturas, né, no trabalho, mesmo em casa. Então, risco ergonômico é aquele que pode causar um desconforto aí para a nossa saúde, né, do trabalhador. Por exemplo, quem trabalha com peso, não necessariamente levantamento de peso em academia também, porque o risco pode influenciar na sua saúde, né? Mas quem trabalha que eu pego caixa, quem trabalha em depósito, por exemplo, né? Ritmo excessivo de trabalho, um trabalho que é repetido, mesmo sentar no computador, punho, posição dos pés, postura inadequada, enfim, tudo que tiver a ver com a nossa posição em relação ao nosso trabalho. Vamos lá. Ó na pô de novo. Certeza que um monte de gente carrega o peso assim, né?
olha, situações, como que tá a coluna desse rapaz, né? As articulações, o joelho, o cotovelo. Aí tá com dor nas costas, não sabe por quê, mas é o esforço repetitivo que faz todo dia. Não precisa ir longe. Você tá sentado numa cadeira, caiu uma caneta no chão, o que você faz? Sei lá, se equilibra numa perna só para você conseguir pegar. Isso é o dia a dia nosso, né? Hoje não dói, amanhã não dói. Coloca 10 anos na conta, não precisa ir nem muito longe, que aí a gente vai começar a ver, né, esses prejuízos no decorrer do tempo, né? Alturas que não são adaptadas para pessoas de diferentes tamanhos, né? Várias alturas. Muita informação hoje tem a ver com risco ergonômico, toda a nossa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita estratégia ao mesmo tempo. Isso tem a ver também. Postura inadequada, computador, TV, sofá, cama, ok? Travesseiro, certo? Então, risco ergonômico, tudo que tem a ver com a nossa postura. E o último dos 5 riscos é o risco de acidente, que também pode estar em qualquer lugar. E um dos grandes motivos, né, do acidente é a postura inadequada do trabalhador. Quando eu falo postura inadequada, não é a postura ergonômica, não, é a postura diante daquela atividade. A falta de atenção, a falta de ética. Ah, ninguém tá vendo, eu vou fazer rapidinho isso aqui. Ah, não dá nada não, eu faço isso todo dia. E aí se engana, né? As pessoas começam a atividade sem analisar o risco, sem ver, sem pegar o material que precisa, sem fazer checklist. E aí, é claro que tem coisa que vai dar errado. Vai dar certo? Não vai. Sem equipamento, sem estratégia, sem segurança. Mesmo com toda a segurança, os acidentes podem acontecer. Vê se analisou o risco. Vê se conhece o ambiente de trabalho. Vê se está prestando atenção. Aí vai me falar que o problema era o leão. E aí quem vai pagar vai ser o leão. O risco estava diminuído. Ele que estava errado, que não fez o trabalho corretamente.
então acho que deu para ter um pouquinho de ideia. Acidentes, eles acontecem mesmo quando tudo está controlado. Quando a gente perde uma das etapas de controle, porque não faz checklist, porque não vê onde estão as coisas, que não separa o material antes, que isso, além de atrasar o teu trabalho, ainda pode acontecer acidente. Quando tem alguma coisa no meio do caminho, se eu precisar sair correndo numa evacuação, eu tropeço. Quando eu estou com falta de atenção, quando eu estou com o celular, quando eu estou conversando numa hora que não era para conversar. E aí, gente, a gente está exposto a risco o tempo inteiro. Então, acidentes, eles podem acontecer mesmo com tudo controlado. Mais ainda quando acontece da gente se esquecer e a gente faltar com atenção aí, né? Bom, então nós falamos de 5 riscos. Risco químico, físico, biológico, risco ergonômico e risco de acidente. E agora, para finalizar, como é que a gente coloca tudo isso para o trabalhador, tá? A gente coloca isso visualmente em um mapa de risco. Então, Dani, o que é um mapa de risco? É um mapa, ou mapa de risco, mapa, né? Que ele é visual. Não adianta você colocar uma coisa com um monte de texto, como se fosse um quadro de aviso com tudo escrito, e não vai adiantar. As pessoas não vão ler. Então, o mapa de risco, ele pega esses 5 tipos de risco que eu falei, classifica em 5 cores e em 5 intensidades. Então, nós temos as 5 cores: verde, vermelho, marrom, amarelo e azul. E essas 5 cores, cada uma é classificada como um risco. Então, verde é classificado como risco físico, vermelho, risco químico, marrom, risco biológico, amarelo, risco ergonômico e o azul é o risco de acidentes. Ou mecânicos, também tem local que chama de mecânico. E as 3 intensidades: pequena, média, grande ou alta intensidade, média intensidade e baixa intensidade. O que é isso? Se coloca no mapa a estrutura daquele ambiente, daquela sala, o que tem ali e qual tipo de risco. Então, por exemplo, se tem uma bola média amarela, é um risco ergonômico médio. Se tem uma bolinha pequena azul, é um risco pequeno de acidentes. E assim, como que se monta o mapa? Tem a planta daquele ambiente que você está trabalhando e essa classificação por cor e intensidade. Então, por exemplo, aqui é um mapa de risco de um ambulatório, tá? Vamos pegar aqui na sala de coleta desse ambulatório. Nós temos uma bolinha pequena amarela. Amarelo é ergonômico, então tem um risco baixo ergonômico. A gente tem uma bola grande, que é verde, azul e marrom. Então eu sei que tem risco, vamos lá nas cores, eu tenho risco físico, eu tenho risco biológico e eu tenho risco de acidentes de alta intensidade, ok? Aqui na recepção eu tenho risco de acidente, risco físico, eu tenho um médio ergonômico e eu tenho um biológico e um químico pequeno. Então, por essa classificação, a gente sabe quais os riscos que a gente está exposto dentro desse ambiente, certo? Aqui do laboratório, nós temos logo na entrada do laboratório o mapa de risco e é importante salientar que numa mesma empresa a gente pode ter vários mapas de risco. Se a gente tiver ambientes com riscos diferentes, a gente tem vários. Por exemplo, aqui no prédio, a gente tem o nosso da sala do laboratório de farmácia, que é desse ambiente. No primeiro andar tem outro mapa de risco, no segundo andar outro mapa de risco, em cada esquina um mapa de risco, porque tem salas com ações diferentes. Por exemplo, o mapa de risco da cozinha é diferente da farmácia, que é diferente de uma área administrativa. E aí, tiver cadeira e mesa, você pode ter certeza que pelo menos um risco baixo ergonômico vai ter. Tá? Em banheiro tem risco biológico, mesmo que pequeno, por causa de secreções, excreções, né? Então isso é um exemplo de mapa de risco, ok? Quem ajuda a montar o mapa de risco é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, junto com os engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, junto com o SESMIT, que vai ter outra aula para a gente falar sobre isso, ok?
junto com o PPRA. Então é isso, gente. Não esqueçam, toda vez que vocês estiverem trabalhando, analisem o risco e saibam exatamente qual o risco e qual a intensidade do risco que vocês estão sofrendo naquela atividade de trabalho. Ok? Obrigada!